O Dr. António Costa pretende acabar a legislatura da mesma forma como a começou, com um golpe parlamentar. Em 2015, apesar dos anúncios antecipados de vitória, o Dr. António Costa perdeu as eleições. Não importou. O povo não quis que governasse, mas um golpe parlamentar juntou um quarteto de derrotados, impondo-se à vontade do povo que tinha dado a vitória ao PSD. Agora, nos últimos dias, o Dr. António Costa tem ensaiado um novo golpe parlamentar para abandonar, antes de tempo, as suas responsabilidades de Primeiro-Ministro. Só que agora este golpe parlamentar transanda à charada a golpe de teatro rasca. Uma farsa com ampla divulgação, é certo, mas que é contraditória na substância, que nasce da mentira mais descarada e de que já todos percebemos os fins últimos. Para responder às exigências dos parceiros da geringonça, o PS e o Governo prometeram aos professores a contagem integral do tempo de serviço que o Governo Socialista de José Sócrates congelou em 2005. Esta promessa não foi pontual, foi repetida ao longo de 2017 e 2018. Não se tinham enganado, portanto. Mas tal promessa seria até, ao que parece, a moeda de troca para que o Orçamento de Estado de 2018 fosse aprovado. Mais ainda, que aquele tempo seria contado na íntegra e era uma promessa de mãos rotas, já que o propósito do Governo e do PS era a contagem de todo o tempo de serviço sem qualquer cláusula travão na despesa pública. O PSD sempre entendeu que estas promessas não estavam devidamente sustentadas, as contas não estavam feitas e, por isso, acauteladamente, distanciámos-nos delas. Nós, no PSD, valorizamos o rigor orçamental e as contas certas. Temos memória fresca, Sr. Deputado, temos memória fresca dos sacrifícios que os portugueses tiveram de passar para corrigir os desmandos orçamentais do Governo Socialista de José Sócrates. Em março passado, e depois de incontáveis peripécias anteriores, marcadas por falsas negociações, ameaças, avanços e recuos, golpes e contragolpes, intoxicando a opinião pública contra os professores, rompendo com as promessas feitas, e já agora aos professores, já agora também aos parceiros de coligação, o Governo aprovou o Decreto-Lei número 36 de 2019, que dá o dito por não dito, e apenas permite a recuperação de 2 anos e 9 meses de tempo de serviço passado, ao longo de vários anos, conduzindo a injustiças flagrantes entre os professores. Assim vai, senhoras e senhores deputados, a palavra dada, a palavra honrada do Dr. António Costa. Dada sim, honrada não. O PSD não podia nem devia aceitar tamanha cambalhota do Dr. António Costa. Por isso apresentámos propostas de alteração ao Decreto-Lei que reconhece aos professores o direito à recuperação integral do tempo de serviço prestado, desde que salvaguardado o equilíbrio orçamental, o respeito pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, a situação económica e financeira do país, o controle da dívida pública e a sustentabilidade futura do sistema público de educação. Assim, contrariamente ao que tem sido a intoxicação da opinião pública por parte da máquina de propaganda do PS e do Governo, as propostas do PSD não comportam qualquer orgia orçamental. Como é nosso timbre, o PSD foi, mais uma vez, coerente, responsável e com sentido de Estado. O PSD reafirmou que o equilíbrio das contas públicas é inegociável. Estranhamente, o PS votou contra estas cláusulas de prudência e de responsabilidade que o PSD apresentou e defendeu no plenário e na Comissão de Educação. O PS foi irresponsável e definitivamente não quis concretizar o direito dos professores, esquecendo os compromissos reiteradamente por eles assumidos. E de nada adiantam as explicações, Sr. Deputado, já lá vou, tenha calma, deploráveis do Ministro das Finanças, que não só se delicia a debitar um conjunto de números falsos sobre o impacto orçamental de tal medida, como ainda por cima recusa a aceitar que a solução não tem de passar apenas por medidas financeiras. Aliás, hoje a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, vem desmascarar os vários números que o Ministro das Finanças tem vindo a apresentar, rebaixando substancialmente os números exorbitantes por ele anteriormente referidos. É neste enquadramento, Sr. Deputado,
que o Primeiro-Ministro, numa encenação com fraquíssimo sentido de Estado, num processo que ainda não terminou, anunciou que apresentava a sua demissão se as alterações ao decreto-lei viessem a ser aprovadas. Uma deplorável fuga às suas responsabilidades. Um golpe na tranquilidade das pessoas, das famílias e das empresas que lhe cumpre preservar e salvaguardar. Uma jogada que secundariza o país face aos interesses pessoais e partidários. Uma jogada, a todos os títulos, lamentável. Eis aqui, com todo o esplendor, a política de casino. Que diferença ao comportamento do Primeiro-Ministro António Costa com o do Primeiro-Ministro Passos Coelho perante as dramáticas exigências do resgate financeiro, se dirigiu aos portugueses para lhes dizer, apesar das dificuldades, eu não abandono o meu país. Que diferença! Face a esta crise artificial que cada dia passa, converte numa charada o que o Dr. António Costa andou a repetir, quero dizer aquilo que foi dito pela direção do PSD e pelo Dr. Rui Rio, em particular, no domingo passado. Quando, no dia 10, as propostas de alteração do Decreto-Lei 36 de 2019 forem votadas, o PSD vai coerentemente manter as suas posições e princípios sem qualquer alteração. Insisto, vamos propor no plenário da Assembleia da República a inclusão das propostas de salvaguarda financeira, tal como as apresentámos e votámos indiciariamente no passado 2 de maio. Nós não mudamos de posição, não recuamos, não temos duas caras, não enganamos portugueses, não fazemos teatro. Se o Governo e o Partido Socialista estiverem de boa fé, votarão as nossas propostas que procuram atender aos direitos dos professores num quadro de escrupulosa salvaguarda financeira. Se o PS votar contra as nossas propostas de salvaguarda financeira, então ficará claro para todos os portugueses não apenas a incoerência do Governo, mas muito especialmente a farsa do Dr. António Costa. O Primeiro-Ministro escusa de anunciar que abandona as suas funções e foge às suas responsabilidades, invocando argumentos que não existem. Repetimos, Sr. Presidente, para que fique claro. Se o Partido Socialista votar a favor das propostas do PSD, cumpre-se o que foi prometido aos professores, salvaguardando o seu equilíbrio financeiro. Se, pelo contrário, o Partido Socialista votar contra as nossas propostas, como já fez em votação indiciária na Comissão, será o próprio PSD que votará contra o diploma, porque este não dá as garantias de rigor financeiro e orçamental que defendemos. Para terminar, oxalá que nesta comédia de enganos desta crise artificial, os portugueses em geral e os professores em particular não sejam as vítimas inocentes de uma maquinação política onde o que apenas importa são os interesses eleitorais do PS e do Dr. António Costa. Disse.